Olá, eu sou Walter Bruno Santos, professor de matemática, e hoje falaremos sobre dízimas periódicas, aula para o 7º ano. Dízima periódica. Chamamos de decimais periódicos ou dízimas periódicas as representações não exatas em que há repetição periódica e infinita de um ou mais algarismos, ou seja, quando tiver um decimal, na seguinte maneira, observe para esse decimal aqui. Se eu tiver um decimal dessa maneira, em que ele tem um número que se repete infinitamente, eu vou chamar ele de dízima periódica, ou decimal infinito. Toda fração pode ser transformada em um número decimal, ou seja, por exemplo, 1/4. 1/4, a gente sabe que 1/4 é a fração que é 1 dividido por 4. A gente sabe que 1 dividido por 4, estamos no 7º ano, para quem não sabe fazer divisão de racional, tem vídeo, eu vou deixar o link aqui. 1 dividido por 4 dá 25 centésimos, ou seja, 0,25, isso é um número exato, ou seja, um decimal exato. Então, a gente coloca como essa fração pode ser representada por esse decimal. Porém, tem algumas frações que, quando a gente vai representar por decimal, acontece uma coisa muito legal. Por exemplo, se eu tenho aqui 1/3, ou seja, 1 dividido por 3, quando eu vou transformar isso em um decimal, e quando eu divido 1 por 3, a gente vai ter o quê? 0, uma sequência infinita de 3. Por quê? Porque quando eu pegar 1 e dividir por 3, o que vai acontecer? Como 3 é maior do que 1, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um 0 aqui, uma vírgula e um 0 aqui. 3 vezes 3, qual o número vezes 3 que dá 10? Eu vou ter que colocar um 3 aqui, e aqui vai dar 9, que é o número que chega mais perto. Ou seja, 10 menos 9 vai dar 1. Eu vou poder colocar um 0 aqui, porque eu já coloquei a vírgula. Vou colocar 3 de novo aqui. Vai dar 9, vai sobrar 1, ou seja, isso vai acontecer infinitamente. Ou seja, por isso que a gente vai ter essa situação aqui. A gente vai classificar a dízima periódica de duas maneiras diferentes. Mas vamos classificá-los. Podemos classificar dízimas periódicas de duas maneiras. A gente chama de dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Vamos observar primeiro as dízimas periódicas simples. É aquela em que, após a vírgula, há somente números que se repetem. São chamados de período. Então, vamos lá. Olha só. Esse número aqui, por exemplo, pode reparar que depois da vírgula, nós só temos o número 5, ou seja, que é um número que tem se repetido. O que tem repetido aqui o tempo todo? O 5. Então, eu vou chamar esse 5 de período, ou seja, período para a gente vai ser aquele número que se repete. E uma maneira de se representar, para não ficar representando o 5 com tanto de vezes, com tanto de pontinho, com 3 pontinhos sempre depois, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre representar como 0, o período, que no nosso caso é o 5, que é o número que se repete, e um tracinho em cima. Isso representa uma dízima periódica. Uma dízima periódica de período 5. Ou seja, para mim identificar o período, basta olhar o número que está com o tracinho em cima. Agora vamos observar esse outro número aqui, por exemplo. A gente consegue reparar que agora a gente tem parte inteira, ou seja, no primeiro exemplo a gente não tinha parte inteira, agora a gente já tem parte inteira, e o número que se repete muitas vezes, depois da vírgula, infinitamente, é o 4. Ou seja, se o número que se repete depois da vírgula é o 4, o nosso período é o 4. Então, uma maneira legal de se escrever seria 2,4 com um tracinho em cima. Por quê? Porque o 4 é o período. Repare que, como a dízima periódica é simples, depois da vírgula a gente tem simplesmente os números que se repetem, por isso que é dízimas periódicas simples. E esses números que se repetem a gente chama de período. Agora, se a gente reparar bem, nesse caso aqui, o período ele é composto por dois algarismos, olha só. O 12 tem se repetido o tempo todo, ou seja, o nosso período aqui agora vai ser quem? Vai ser o 12. Então, a gente vai colocar a parte inteira, a vírgula, e depois da vírgula a gente coloca o tracinho em cima do período, que no nosso caso aqui o período é o 12. Então o tracinho tem que ficar
em cima do 12. Então, esse é o nosso exemplo de dízimas periódicas simples. Vamos falar de dízima periódica composta agora. Então vamos lá, vamos dar uma olhada como se comporta uma dízima periódica composta. É aquela em que, após a vírgula, existe um ou mais algarismos, vamos grifar isso aqui, um ou mais algarismos, que não fazem parte do período. Vamos lembrar o que é período? É aquele número que está se repetindo, ou seja, quando eu tenho um ou mais algarismos depois da vírgula que não fazem parte do período, eu vou chamar essa dízima periódica de dízima periódica composta. Vamos a alguns exemplos aqui. Esse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho o número 0 a parte inteira, ou seja, não tenho parte inteira nesse caso, e o período aqui, quem que é o número que se repete o tempo todo? O 5. Mas vamos reparar que o 2 está meio perdido aqui. Por quê? Porque ele não faz parte, ele está depois da vírgula e não faz parte do período. Eu vou chamar ele de antiperíodo, ou seja, sempre que eu tiver um número depois da vírgula que não faz parte do período em uma dízima periódica, eu vou chamar ele de antiperíodo. E nesse caso, o 2 que está de vermelho aqui, ele é o nosso antiperíodo. Como é que eu representaria isso? Eu colocaria 0,2 e o 5 com um tracinho em cima. Por que o tracinho só em cima do 5? Porque o período é o 5, ou seja, o número que está se repetindo aqui é o 5. O 2 não está se repetindo, então nesse caso eu tenho 0 parte inteira, o 2 é o nosso antiperíodo e o 5 é o nosso período. Num outro exemplo, a gente tem o 2 de parte inteira. Nesse caso aqui, o 0 não se repete, não faz parte do período, então ele é o nosso antiperíodo, por isso que ele está de vermelho aqui. E o 4 se repete. Então, como ele está se repetindo, ele vai ser o nosso período. Então, como é que eu representaria ele? Colocaria o 2 na parte inteira, o 0 sem o tracinho em cima, porque ele não se repete, ele é o antiperíodo, e o 4 com o tracinho em cima, porque ele é o período, o número que tem se repetido. Nesse outro caso aqui, eu tenho 0 de parte inteira, 0,3, que é o nosso antiperíodo, e o 12, que é o nosso período. Ou seja, quando a gente observar aqui, eu vou ter o 0 parte inteira, o 0,3 sem o tracinho em cima, porque ele não se repete, e o 12, que é o nosso período. Ou seja, a dízima periódica composta ela é formada por parte inteira, antiperíodo e período, sendo que a dízima periódica simples só tem a parte inteira e o período. Logo após a vírgula, a gente já tem o nosso período. Aqui na dízima periódica composta já não tem. Pode ter um número aqui no antiperíodo, 2, 3, quantos que for. Então, essa foi uma explicação, foi uma introdução sobre dízimas periódicas. Eu tenho um vídeo que fala sobre dízimas periódicas e frações geratrizes, que foi feito para o 8º ano, tá lá nos vídeos do 8º ano. Não é matéria de 7º ano, mas quem tiver curiosidade, é bom dar uma olhada lá. Eu sou o professor Walter Bruno Santos e obrigado por mais um vídeo.